importância de pautar o trabalho decente, a inclusão no mundo de trabalho formal, a visibilidade das pessoas e as necessidades específicas dessa comunidade. Mas isso não significa apenas inserir no mercado de trabalho, é garantir que sejam reconhecidas e respeitadas como pessoas LGBTQIA+, dentro dos espaços de trabalho. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Bom, agora são 8h15, estamos de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco com o podcast também, logo mais reprise na Plena TV e em todos os aplicativos aí na Alexa, é só dar o comando, Alexa, ouvir a Folha FM, onde você estiver. Aqui nas redes sociais tem um Davi Alcântara. Bom dia, Cláudio, ouvintes, um abraço aí pro Renato. Tá aí, Renato, pode registrar aí seu agradecimento. Oi, Davi, bom dia, obrigado aí. João Siqueira tá aqui também, pai do Edmundo Siqueira, que é blogueiro, jornalista, bancário, milionário, é a favor também da instalação da Feira Livre, da Feira do Mercado ali na Praça da República, que foi o assunto que nós falamos aqui no bloco anterior. Gildo Henrique, bom dia. Sou a favor de demolir o puxadinho do mercado, encobrindo. Só não sei se atrás do terminal rodoviário ficaria bem. Ali é rodoviária, meu querido Gildo. Mas deu para entender o que você falou. É isso. Eu acho que o papel que a gente precisa fazer aqui é trazer para a baila, trazer para a discussão o ponto de vista de todos, fazer um confronto de ideias, colocar a população, principalmente a população, nesse contexto, para debater, para discutir, para opinar, e aí sim as coisas acontecerem, e aí, um eventual problema amanhã, não tem um dedo para levantar contra ninguém, então todos estão envolvidos. Eu acho que o processo agora é muito difícil, é muito complicado, as pessoas estão no corre aí, na correria, no dia a dia, não para fazer uma pergunta, para dar uma atenção a determinados assuntos, importante sim para nossa cidade, Você já pensou uma feira dessa dando certo lá na Princesa Isabel? Já pensou uma feira dessa dando certo atrás da rodoviária, levantar aquela rodoviária ali, melhorar aquilo? Enfim, são discussões que têm que ser feitas. Eu acho que o palco principal para isso tem sido esse programa. Hoje a gente está conversando com o Renato Siqueira, que é arquiteto urbanista, conselheiro do Copan e do Instituto Histórico e Geográfico de Campos. Já falamos aqui sobre essa ação, esse inquérito promovido aí pelo Instituto contra a Prefeitura para a instalação da Feira do Mercado ali atrás da rodoviária, na Praça da República. Macaé fez uma peixaria. Você já foi na peixaria na Macaé? Outro dia eu fui lá, tinha uma banca servindo um ceviche, para comer ceviche dentro da peixaria do mercado de Macaé, da peixaria de Macaé. Ficou fabuloso, ficou fantástico. E o que é melhor, a conservação São aspectos de higiene, né, Cláudio, que nós mencionamos aqui, né? Você imaginar, por exemplo, que está tudo certo, uma peixaria, como é de Campos, à margem
da Rua Tenente Coronel Cardoso, recebendo toda a poeira, né, atmosférica pela geração de movimento de veículos, tá adequado? Não está adequado, né? Não. A gente precisa ter minimamente... se for fazer a fiscalização para tudo. Um entendimento responsável daquele cenário que está ali, né? Não tenha dúvida. E acho assim que não só... Porque assim, pode encontrar uma resistência aqui, outra ali, mas a maioria quer uma estrutura melhor para poder trabalhar. É isso que eu ia colocar, né? Eles querem uma estrutura melhor para trabalhar. Agora, me desculpa, perdão, Renato, é só uma opinião minha. Assim, não adianta você entregar uma estrutura melhor sem haver um controle, umas regrinhas básicas para o uso de cada situação. Porque se deixar nós, eu estou dizendo eu também, nós, seres humanos, a gente quer, vamos embora que está na hora de ir embora, já deu, deixa essa caixa aí por cima, joga isso aí por baixo. Não, então assim, tem que ter regras, tem que ter padrão para usar, assim como tem que ter o investimento na manutenção. Exatamente. Cláudio, eu queria destacar um outro aspecto também, né, do serviço público, ou do serviço que está vinculado à administração pública, é que há variáveis, né, com relação a quem está prestando o serviço no território do município. Você pode prestar um serviço por autorização, você pode prestar um serviço por permissão, ou você pode prestar um serviço por concessão, né? A autorização e a permissão são precários, né? A hora que o município entender que não é mais adequado, ele retoma aquilo ali. Pode retomar para transferir para terceiro ou para administração e gestão própria. E a questão do mercado municipal, quem está ali, eles têm autorização para estarem ali. Eles não são donos de nada, né? Nem a concessionária, que é um ali instrumento mais forte, que é o instrumento mais forte, né, é dono de alguma coisa. Então, o que está faltando é o município, de forma responsável, buscar oferecer uma alternativa antes, com a informação do que é essa alternativa, para aí sim construir um entendimento e você ter um engajamento que possibilite a transferência para um local. E a gente tem que partir do ponto favorável. Qual é o ponto favorável? Você acabou de dizer, todo mundo quer estar melhor acomodado, né? Se você fizer uma enquete ali, ninguém está satisfeito com as instalações atuais. Então este é o aspecto positivo que deve encabeçar todo esse encaminhamento com relação não só à Feira Livre, mas também com relação ao camelódromo. Ô Renato, eu sou, desde novo eu gosto dessas coisas, e assim, viajei um tempo muito bom aí pelo Brasil inteiro, do mercado Vê ao Peso, lá em Belém do Pará, eu não sei se você conhece, conheço, até aquele de Santa Catarina, que você chega... que o mercado de Santa Catarina tem uma coisa muito interessante que às vezes a gente não sabe, como eu sou cozinheiro, eu gosto. Os chefes franceses que querem vir para o Brasil, eles ou vêm, ou sonham para esse. Ou sonham Amazonas, né? Porque ali, como qualquer cozinheiro ou qualquer chefe gostaria de ir à Ásia para ver aquelas maravilhas que tem lá de diferente. Então assim, mas eles vêm, a porta de entrada é o mercado de Santa Catarina, justamente porque para ele engrenar pelo Brasil afora, porque lá já tem outros. E, então assim, você vai naquele mercado, você fica apavorado, fala que isso aqui parece um shopping. Você falou do mercado do Ver o Peso, né? Olha o Mercadão de São Paulo. O mercado de São Paulo. Eu fui no mercado de BH agora por último, recentemente, fiquei na fila para comer um giló com fígado de boi. Na fila longa. Aí eu queria destacar também o mercado de Curitiba, que é um mercado fabuloso também. Fantástico. E o mercado de Blumenau, né? Que eu estive nesses dois recentemente, né? O de Curitiba e o de Blumenau. Então, se a gente... Então, existe forma de você qualificar o espaço do mercado. Tradicionalmente, os espaços dos mercados municipais são a porta de entrada de conhecimento do município, né? E a nossa porta de entrada de conhecimento do município de Campos não revela os melhores aspectos do que é o município de Campos,
né? Se nós restringirmos o entendimento do que é o município de Campos representado naquilo que é o mercado municipal, nós estamos falando muito mal do nosso município. Teve uma né? fiscalização rápida agora, só para fechar essa questão do mercado. A hora passa demais, voa. Teve uma fiscalização da postura ali, porque os feirantes, os permissionários, né, estavam com tantas caixas, caixotes e tanta coisa avançando para cima do espaço de circulação. Do espaço de circulação em direção ao mercado municipal, que você já não estava quase que conseguindo passar ali. Então o pessoal falou, vamos tirar tudo. Cláudio, mas então, assim, este é o aspecto mais brando da questão. Não, esse é o aspecto mais simples da questão. Você tem que passar por um processo de... E aí até comentei uma vez, tem que pegar esse pessoal, levar em alguns desses mercados, passar uns 2, 3 dias lá, comendo... Eu pergunto para você. Paulão e os filhos dele montaram lá o Gato Preto agora. O Pulo do Gato Preto. O Pulo do Gato, um boteco. Vai lá para ver se você consegue lugar para sentar lá. Qualquer hora do dia, tá cheio. No trecho da Feira Livre, né? A acomodação dos produtos alimentícios no pernoite, né? Ou da passagem de um dia para o outro. É seguro? Então, a gente tem que partir do ponto comum e que me parece que é de entendimento de todos, de que aquilo que está lá não é bom. Não, perfeito. Não tem lugar para estacionar carro. Você conhece o projeto que eu falei, que foi idealizado lá? Não, lá Eu vou te passar o projeto. Depois me passa, por favor. Porque é aquilo que eu estou falando, né? Você está opinando sobre uma coisa que você não conhece. É difícil. Então é difícil. Eu estou falando você mais... sedimentar uma opinião não é por conta Não, eu falo pela questão comercial, só pela questão comercial. Estratégia de localização comercial, não pela estrutura, de forma nenhuma eu posso falar. Vamos lá, vamos falar da situação do patrimônio histórico de Campos, arquitetônico, cultural. Você falou aí da Jardim do Liceu, lembrei lá daquela... Da guritazinha lá, rapaz, que tá fechada, tá em obra. Aonde? Do Jardim do Liceu. Tá parado. O Coreto? O Coreto. Sim, obrigado, sim. O Coreto. Tá parado aquilo lá. Pois é. Aí vem, o Museu Olavo, o prédio, a casinha da árvore aqui que você citou. Como é que aí você pode falar pelo Copan, que você é conselheiro, e pelo Instituto Geográfico, Histórico e Geográfico de Campos. O que dá para fazer pelo Copan e por esse instituto para recuperar esses patrimônios que nós temos, Renato? Bom, nós estamos, né, nesse biênio 2024-2025 como conselheiro pelo Instituto Histórico e Geográfico de Campos no Copan. Uma das questões que nós pautamos dessa nossa estada lá foi a revisão do regimento interno. Né? Porque ele é importante porque ele disciplina as ações, né? E o papel de cada representante ali, seja da área governamental, seja da área da sociedade civil organizada. E o Copan, ele caminhava totalmente desorientado com relação a isso, né? É muito comum, infelizmente, ou foi muito comum, e nós tivemos um episódio muito triste recentemente, que foi a retirada de pauta de um assunto estratégico relacionado ao patrimônio para ser tratado em reunião do Copan pela presidência do Copan de forma unilateral. É um assunto que já tinha sido resolvido para ser incluído em pauta por deliberação em assembleia e simplesmente esse assunto foi retirado de forma unilateral. Então o Copan vinha caminhando, né, em alguns aspectos ainda caminha e a gente tenta fazer resistência e modificar isso, porque o Copan não foi idealizado para ser puxadinho de governo nenhum. O Copan ele foi idealizado para ser um instrumento de preservação do patrimônio do município de Campos, seja ele material ou imaterial, independente de governo. Essa é a natureza que possibilitou a criação do Copan. E o regimento interno ele reforça esses aspectos. Nós já conseguimos fazer a revisão do regimento interno, ele está em processo de consolidação. Que já foi tratado até mais de uma vez. Foi criado um grupo técnico
Esse grupo técnico elaborou uma minuta e isso já está sendo discutido em reuniões do Copan. O outro aspecto relacionado ao patrimônio é a revisão dessa lista de bens tombados no município, que ela é altamente questionável, porque ela foi estabelecida sem nenhum critério mais consistente técnico. E existem vários aspectos aleatórios, há vários aspectos que a gente não reconhece importância que justifique o tombamento de um determinado bem. Então, outro processo, já está encaminhado isso também dentro do Copan, é da criação... Isso aí poderia ser o Goitacazes, por exemplo? Você está citando, não? Não estou fazendo citação a nenhum aspecto, nenhum bem específico. No contexto, é no contexto do rol de bens que fazem sim. parte dessa lista de imóveis tombados. Existem muitos imóveis que estão listados ali que não têm a mínima condição ou característica física que justifique ele estar numa lista de bens tombados. E isso precisa ser revisado. Isso também é um entendimento comum no Copan e já está sendo conversada a criação de um grupo técnico de trabalho para poder fazer a revisão dessa listagem. Então esses são os dois aspectos, né? Um aspecto importante que inclusive já saiu publicação no Diário Oficial é de tombamento do conjunto arquitetônico do arquiteto Geoffrey Maia, que foi outra questão que nós encaminhamos dentro do Copan e que foi aceita e foi acatada por reunião do Copan. Então, embora haja ainda alguns aspectos de descuido do patrimônio. Nós citamos alguns aqui, né? A questão da Casa da Árvore, a questão do Museu Olavo Cardoso, a questão do Solar dos Arizes. E, principalmente, Cláudio, eu quero fazer uma observação com relação à falta de condição oferecida ao proprietário de um bem histórico tombado pelo município. Porque hoje se oferece somente a possibilidade de abatimento de até 80% do valor do IPTU para esse proprietário, se ele estiver com o imóvel em boas condições. Mas esses 80% de abatimento do IPTU, ele é insuficiente para que possibilite economicamente uma condição sustentável de o proprietário do bem histórico arcar com as despesas de manutenção do imóvel. Foi um caso, por exemplo, desculpa te interromper aí, que aí citando práticas, né, exemplos, a gente consegue colocar as pessoas também no mesmo canal que a gente está, na mesma página, na mesma conversa. Foi o caso do Hotel Flávio, por exemplo? Porque assim, você fala, mas a família é rica, não estou falando da família do Hotel Flávio, mas de outros bens. Mas eles são ricos, eles que têm que cuidar. Entra, por exemplo, num litígio de divisão de bens, essa coisa, isso fica tudo muito mais complicado. Você sugere o quê? Que a prefeitura dê outros tipos de incentivo, como o que, por exemplo? E se foi o caso como o Hotel Flávio, que a gente acabou perdendo? Não algum bem tombado específico, é para todo bem tombado específico de domínio e posse do particular. Existe já no plano diretor os dois instrumentos de gestão urbana que podem favorecer isso e melhoram muito a condição econômica do proprietário, de exercer o seu poder econômico, inclusive, que são a outorga onerosa e a transferência do potencial construtivo. A outorga onerosa existe na Lei de Uso e Ocupação do Solo, algumas regiões no município em que você pode ter um aproveitamento construtivo, de índice construtivo, maior do que o padrão. Essa é chamada outorga onerosa. Se paga para você exercer esse maior índice construtivo. E esse maior índice construtivo você pode adquirir o direito a partir dos bens históricos, que é a transferência do potencial construtivo, que todo mundo sabe que o bem histórico ele não pode ser demolido, ele não pode ser ampliado, ele no território ele é aquilo tão somente que ele é. Você não pode demolir, por exemplo, um imóvel que tem 2 pavimentos e é histórico, um imóvel que é histórico e tem 1 pavimento, para construir 10 pavimentos, embora a legislação permita, naqueles zoneamentos, a construção de 10 pavimentos. Mas a transferência do potencial construtivo permite ou permitiria esse exercício econômico por parte do proprietário do bem histórico. Então, vamos dizer um exemplo, né? Se uma determinada região de um bem histórico fosse permitido construir 10 pavimentos, ele tem 1 pavimento só, então ele poderia comercializar no mercado imobiliário 9 pavimentos. Assim ele iria adquirir recurso financeiro pela venda desse potencial construtivo,
e esse potencial construtivo seria aplicado nas regiões onde é permitido a outorga onerosa. Isso é de extrema importância para que o proprietário do bem histórico ele tenha condições econômicas reais de fazer a manutenção do seu bem, do seu patrimônio. Tá? E isso aí é uma coisa que hoje Já não é permitida. Está na lei, já do plano diretor, mas ainda não devidamente regulamentada. Tem que passar pela Câmara ou... Tem que passar pela Câmara, né? Câmara, Porque né? vai virar lei, né? Vai virar lei. O município tentou fazer... Não é portaria, né? Não. O município tentou fazer um implemento disso a partir do projeto Retrofit 4.0, que tinha o foco somente a área central do município na chamada tentativa de revitalização do centro histórico. Mas isso não caminhou, não sei por que isso não caminhou. Começou um processo de discussão, né? Mas é um instrumento que falta para que haja melhores condições do proprietário manter o seu imóvel. E nós temos uma realidade muito diferente dessa realidade que nós temos nos deparado ultimamente. O Hotel Flávio é uma realidade não favorável, né? ou que não nos satisfaz. O outro imóvel que caiu ali, teve a demolição na rua Lacerda Sobrinho, pertencente à família Lontra Costa, também é outro imóvel que nos dá um exemplo muito ruim disso. A Casa Terra, mais anteriormente também. Qual é a Lacerda Sobrinho que você está falando? Recentemente, teve um imóvel que a Defesa Civil interviu e teve que fazer a demolição da fachada porque o prédio estava desabando. Sim. Né? Nós temos um outro exemplo de um outro bem dentro dessa área histórica, na rua 21 de Abril, que parte da fachada caiu. Nós temos o exemplo infeliz por parte da própria prefeitura da chamada Casa da Árvore, e existem uma série de outros imóveis em condições de risco por conta dessa falta de condição econômica. E a gente também não pode ser inocente ou pensar que simplesmente um abatimento de até 80% do IPTU pode possibilitar sustentação ou sustentabilidade econômica de o proprietário fazer a intervenção, porque qualquer intervenção em bem histórico é uma intervenção pesada. Ela não é uma intervenção barata. Porque o sistema construtivo é diferente. Porque você tem que manter as características. Tem que manter as características. Aí você não acha uma fachada que tem aquelas peças. Por exemplo, né, os bens históricos, né, de arquitetura eclética no município são bens desprovidos de estrutura de concreto armado. Então, se há um problema estrutural, por exemplo, no prédio, você simplesmente não pode ir lá e implantar uma estrutura de concreto armado porque não faz parte das características construtivas desse bem histórico. E aí é um processo que demanda pesquisa, demanda mão de obra especializada para que se faça a intervenção de forma adequada. O que acontece com o campus e o que o Instituto, por exemplo, e o Copan buscam fazer para reverter essa situação de preservação e de investimento nesses maravilhosos patrimônios que nós temos, Renato? Eu não sei a quem pertence o Solar da Baronesa, por exemplo, que está ali a caminho de Itaú, eu sempre passo por ali. É um bem público, né? É bem público. É um bem público. E desde criança eu vejo aquilo ali. Assim como o Arquivo Público Municipal. Assim como o Arquivo. Que é Arquivo. outro bem também, muito avariado. E o município fez uma instalação de uma cobertura, tanto nele quanto nos arizes, né, a título de proteção, o que também a gente questiona. Você acha que aquilo não funciona, não? Eu entendo o seguinte, o Solar dos Arizes, vamos pegar como exemplo. Um investimento de 4 milhões de reais para fazer uma cobertura sem colocar uma estaca para sustentar o edifício que está desabando, não é razoável. Né? Um investimento de 4 milhões de reais daria para você fazer uma intervenção minimamente consistente e robusta para você estabilizar a edificação. O que aconteceu lá? Se fez uma cobertura, o prédio ele está severamente avariado, sem uma escora, ele corre o risco de desabar sob a cobertura. Resolveu alguma coisa o investimento da cobertura? Não resolveu. A questão do solar lá do Arquivo Público Municipal é a mesma coisa. Não foram gastos 4 milhões, parece que a metade disso, 2 milhões,
mas daria para iniciar um processo de recuperação do imóvel que a cobertura não garante. A cobertura simplesmente ela oferece uma proteção de os agentes climáticos não agravarem uma situação que já é crítica. Para novas mas não ações resolve. aí Mas não resolve. Sim. Tipo uma chuva forte. Sendo tipo... feita a cobertura, o processo de degradação, ele continua sob a cobertura. É importante que se entenda isso. Sim. Né? Então, desculpa, até essa tese sua é interessante. Essa ideia sua é interessante. Que, até com relação a incêndio, por exemplo. Se houver um curto-circuito... Qualquer sinistro não está protegido pela cobertura. E no caso do solar, sempre tem... o Museu Brasileiro, no Rio. Aí vamos voltar à questão do solar, que é o arquivo público, né? Você tem aquelas gambiarras de fio pendurado, veja bem, é assustador. Foi feita uma cobertura de cerca de 2 milhões de reais, mas a documentação que está dentro do arquivo continua exposta aí às ações... Continua sendo deteriorada pela ação do tempo. Tem muita coisa, muito documento importante. Mas você não acha que a cobertura já é uma forma... Já é uma ajuda, pelo menos diante do que não tinha nada? Para proteção da documentação, não. Sim. Né? Para proteção do conteúdo do arquivo público municipal, não. Né? O Mundo Siqueira está falando aqui, chegou aqui, mandou uma mensagem no privado, falou que o prédio lá que eu citei aqui da Baronesa é do Associação Brasileira de Letras. Sim, o Alcirogério de Ataíde, né? Que foi o presidente da associação, ele esteve residindo, inclusive, lá durante muito tempo e fez uma intervenção, fez obra lá para poder agregar um anexo que possibilitasse o melhor uso daquele equipamento urbano. Mas desde o falecimento dele, me parece que foi abandonado, né, esse aspecto de cuidado ou de tentativa de cuidado do solar da Baronesa. Bom, vamos lá. Eu preciso falar também sobre essas ações do Instituto Geográfico Histórico, porque assim, tem um lance muito legal lá que é aquelas cápsulas. Eu acho fabuloso aquilo. Cápsulas do tempo. Cápsulas do tempo. Temos que falar um pouco sobre isso, sobre as ações também do próprio Instituto em decorrência dessas preservações. Temos um patrimônio também arquitetônico religioso fantástico, que também demanda de cuidados. Aí eu não sei qual é a posição do Instituto em relação a esse tipo de patrimônio. Vamos saber daqui a pouco. Deixa eu só fazer um intervalo rápido aqui, Renato. São 8h41. A gente faz uma pausa rápida no Folha no Ar, volta a seguir com o Renato Siqueira conversando com a gente aqui hoje, nesta manhã de segunda-feira, abrindo aí mais uma semana. O Rodrigo Lira comentou aqui no chat do Face: em Campos os projetos seguem sem diálogo com a sociedade, e isso não é de hoje. É isso que a gente ressalta. Não é de hoje. Correto, Rodrigo? Renato, como sempre, traz boas provocações e alternativas que ajudam a pensar numa cidade mais equilibrada. Bom dia aí pro Rodrigo. Um abraço, Rodrigo. Obrigado. São 8h42, a gente volta a seguir com o Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem.